estamos ao abrigo do estado de emergência e que iremos acompanhando a evolução de como serão aplicados o conjunto destas decisões. O nosso desejo, naturalmente, é tal como tem acontecido até agora, de um modo voluntário, exemplar e constitucionário civismo, todos acatem pacificamente estas recomendações de autocontenção que agora ganham força de lei por via do isolamento coercivo, por via do dever especial de proteção ou do dever geral de recolhimento. As forças de segurança manterão permanentemente informado o Sr. Ministro da Administração Interna da avaliação que fazem de como vai sendo cumprido este diploma. E, em função dessa avaliação, o Governo reserva-se, naturalmente, o poder de estabelecer, se for necessário, um quadro sancionatório para punir o incumprimento, quer do dever especial de proteção, quer do dever geral de recolhimento. O nosso desejo e a nossa convicção é que não foi que o estado de emergência não pôs termo à normalidade com que cívica e voluntariamente os portugueses têm acolhido as recomendações da Direção-Geral de Saúde e têm agido como verdadeiros agentes da saúde pública, contribuindo ativamente para podermos conter este surto pandémico e, tão rapidamente quanto possível, podermos evitar o maior número de doentes infectados e, sobretudo, o maior número de perda de vidas. Muito obrigado e estou naturalmente à disposição. Uma nota final. O Governo decidiu, a partir de hoje, e sem prejuízo da colegialidade própria do Conselho de Ação Governativa, constituir um gabinete de crise, onde, para além do Primeiro-Ministro, estarão presentes os Srs. Ministros de Estado, a Sra. Ministra da Saúde, o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Boa tarde. Tiago Contreiras, da RTP. Sr. Primeiro-Ministro, gostava de lhe colocar aqui algumas questões sobre as regras de deslocação das pessoas. Como é que vai ser feita a fiscalização? Se vão existir postos de controle? Se as sanções previstas, para além do crime de desobediência, têm também multas anexadas? Se é necessária autorização prévia para a autorização das pessoas? Também algumas dúvidas em relação à movimentação entre municípios e, já agora, nos transportes públicos que estão a circular sobrelotados devido à redução da oferta, que regras vigoram e, no caso dos portugueses que se encontram no estrangeiro, como é que regressam ao país face ao cancelamento dos voos? São muitas perguntas, mas os tempos também a isso obrigam. Obrigado. Muito bem. É como diz, são muitas perguntas. Primeiro, quanto aos estrangeiros que estão fora do país, os portugueses que estão fora do país, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Centro de Emergência Consular e do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, tem vindo a desenvolver esforços para, caso a caso, podermos ir resolvendo as situações. Quando se trata de um número significativo de portugueses que nos permita enviar um avião para os poder temos feito. Já fizemos relativamente aos portugueses que estavam em Wuhan, já fizemos relativamente a passageiros que estavam em Marrocos. Quando se tratam de casos isolados, obviamente, tudo se torna mais complicado. Até agora, já asseguramos o repatriamento de cerca de 408 portugueses, vindos de mais de 4 continentes, e, neste momento, estamos a apanhar todos os casos e a procurar responder. Segunda questão. Não é necessária nenhuma autorização prévia, não há nenhum problema de circulação de um município para o outro, porque em muitos locais, designadamente nas áreas metropolitanas, muitas pessoas vivem num local e trabalham noutro local. Os transportes públicos irão ter a sua lotação reduzida de forma a evitar a acumulação de pessoas e, na medida do possível, mantermos o distanciamento social que devemos manter. E a fiscalização, como eu disse, será feita com dois tipos. Relativamente às situações onde a autoridade sanitária determinou o isolamento, ou com internamento domiciliário ou com internamento hospitalar, aí a violação dessa decisão da autoridade sanitária
constituirá crime de desobediência e as forças de segurança participarão ao Ministério Público e conduzirão de imediato a pessoa ao seu domicílio. Quanto às outras situações, seja onde existe o dever especial de proteção das pessoas com mais de 70 anos, ou das pessoas que sofrem qualquer morbilidade, ou do dever geral que todos temos de recolhimento domiciliário, aí a atuação das forças de segurança será, nesta fase, eminentemente pedagógica, informando as pessoas que devem permanecer em casa e que só a título excepcional devem andar a circular na via pública. E iremos acompanhando aquilo que é a evolução, porque, tal como tem acontecido até agora, sem a necessidade de estado de emergência e sem necessidade de qualquer diploma, as pessoas têm cumprido tão bem, de modo voluntário, essa recomendação, seria até um desrespeito pelas próprias pessoas impor agora um quadro sancionatório, como se fosse necessário ameaçar as pessoas para cumprirem aquilo que civicamente têm vindo a cumprir. E, portanto, a confiança que temos é que todo este período do estado de emergência poderá ser vivido sem termos de impor esse quadro sancionatório e sem termos que determinar às forças de segurança que possam ter que fazer mais do que esta sua função pedagógica de informar as pessoas e dizer, olha, não deve estar na rua, deve evitar estar na rua, é necessário que se proteja, é necessário evitar os contactos com os outros, porque temos que todos trabalhar para evitar a disseminação desta epidemia. Creio que respondi às suas múltiplas questões. Sr. Primeiro-Ministro, estamos a ver, António Costa continua a ouvir uma pergunta, neste momento não conseguimos ouvir a pergunta que está a ser feita ao Primeiro-Ministro, mas seguramente que daqui a pouco ele vai responder. Lembrando que a CMTV, genericamente, já tinha anunciado essas medidas perto da 1h de hoje. Aqui sim, a confirmação e a declaração oficial e a maior descrição de todas as medidas. Bom, em primeiro lugar, nós não vamos, nós já cancelamos os voos que foram decididos antes ainda do estado de emergência. Começámos por cancelar os voos para a China, depois os voos para o norte de Itália, depois os voos para toda a Itália, depois, na base da declaração conjunta com o Governo de Espanha, os voos entre Portugal e Espanha, e mais recentemente, na sequência do último Conselho Europeu, o conjunto de voos para fora do espaço da União Europeia, com exceção dos países onde temos comunidades portuguesas particularmente significativas e onde temos que continuar a assegurar a ligação com o território nacional, é o caso do Canadá, dos Estados Unidos, da Venezuela, da África do Sul, e também com os países africanos, ou melhor, com os países de língua portuguesa, tendo, contudo, no caso do Brasil, eliminado um conjunto de rotas e mantendo exclusivamente as rotas para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Pelo contrário, nós temos insistido junto à TAP, que é fundamental continuar a assegurar a ligação com estas comunidades, a continuidade territorial, designadamente com os arquipélagos dos Açores e da Madeira, e em particular, por exemplo, quanto ao caso da Ilha Terceira, onde, tendo a SATA decidido cancelar os voos para essa ilha, é fundamental manter a ligação da TAP, de forma a que a Ilha Terceira não fique privada da continuidade territorial com o conjunto do país. Qual era, desculpa? Os centros comerciais Sim. se vão ser fechados e também a questão do teletrabalho, fiscalização e penalizações. Bom, relativamente aos estabelecimentos comerciais, como disse, tudo que seja estabelecimentos de atendimento ao público, a regra vai ser o encerramento. Há uma lista vasta que temos, enunciada no decreto, que identifica os estabelecimentos que podem ficar abertos. Basicamente são aqueles que são essenciais à vida do dia-a-dia das pessoas. Os natores alimentares, os supermercados, as mercearias, as padarias, os quiosques, porque é essencial podermos aceder para garantir o direito à informação que se possam manter abertos, serviços como as farmácias, serviços
como as bombas de gasolina, portanto, serviços desta natureza manter-se-ão abertos. Os centros comerciais serão encerrados, com exceção das lojas que tenham esta natureza e que podem permanecer abertas, designadamente os supermercados, que são essenciais que se possam manter abertos para que a cadeia de alimentação possa continuar a fluir. Quanto ao teletrabalho, como sabe, foi liberalizado o acesso ao teletrabalho, foi recomendado o acesso ao teletrabalho, quer no setor público, quer no setor privado, e portanto, esperemos que seja praticado, porque é uma boa forma de permitir às pessoas continuar a sua atividade laboral, da economia continuar a funcionar, e todos assegurarmos aquilo que é fundamental, que é limitarmos o contacto social de forma a diminuir o risco de contaminação. Não há neste momento nenhum racionamento nas lojas, nem se justifica que venha a haver, e temos estado a adotar todas as medidas de forma a assegurar que o conjunto de toda a cadeia de fornecimentos se mantém sem quebra. E isso é muito importante, porque, como temos dito, nós temos que salvar as vidas, assegurando que a vida continue. E que para termos uma saúde, para tratarmos de saúde, temos também que ter uma economia sã. E temos que evitar o mais possível situações de ruptura e descontinuidade. E por isso que o critério que adotamos na aplicação destas medidas no quadro do estado de emergência foi o máximo de contenção na expansão da pandemia, com o mínimo de perturbação da vida do dia-a-dia. Máximo de contenção no dia-a-dia, mínimo de perturbação, as últimas palavras que... Para já não há nenhuma razão que justifique qualquer tipo de racionamento, e se todos mantivermos, como temos mantido genericamente até agora, o comportamento cívico adequado, nada justifica qualquer tipo de racionamento. Neste momento estão criadas as condições, por exemplo, na cadeia agroalimentar, para que a atividade agrícola decorra normalmente, para que a pecuária decorra normalmente, para que as cadeias de transformação funcionem normalmente, as cadeias de distribuição funcionem normalmente e as frentes de abastecimento também possam funcionar normalmente. E se todos continuarmos a agir assim, acho que passaremos esta fase concentrados naquilo que nos deve concentrar como preocupação, que é combater a doença, sem criar novos problemas que só dificultarão seguramente o combate à doença. Sr. Primeiro-Ministro Joana Feliz, da Agência Lusa, começava só para lhe perguntar se os bancos em que lista estão, na lista dos estabelecimentos que vão ficar abertos ou se vão ficar fechados ou de que forma é que vão funcionar. Também lhe perguntava se hoje foi discutido ou se está previsto algum pacote financeiro para estes pequenos negócios que vão ser obrigados a fechar de atendimento ao público, se há alguma forma de garantir para continuar a pagar os salários de negócios que são mais pequenos, e para terminar também se há alguma possibilidade ou se está a ser discutido de alguma maneira um pacote de apoio às famílias na medida da suspensão de pagamento de bens essenciais como luz, água ou comunicações, ou mesmo em relação aos empréstimos bancários durante este período. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, o Conselho de Ministros voltará a reunir amanhã para discutir um conjunto de medidas que têm a ver precisamente com o apoio social e económico às famílias, para além daquelas que já foram adotadas, designadamente aquelas que se destinam a apoiar precisamente estes setores de atividade, como a atividade comercial ou como a restauração, que têm sido particularmente atingidas por esta situação crítica. Ontem os Srs. Ministros de Estado das Finanças e os Ministros de Estado da Economia e Transição Digital apresentaram um pacote de medidas para um conjunto de setores de atividade. Como tiveram a ocasião de dizer, não esgota o conjunto das medidas que o Governo tem estado a preparar e, portanto, amanhã faremos um Conselho de Ministros dedicado ao conjunto dessas matérias, tendo agora em conta que as restrições que decorrem do estado de emergência exigem, naturalmente, uma reavaliação do pacote dessas medidas. Como sabemos, o país não se tornou de repente rico e, portanto, com capacidade ilimitada, mas sabemos também que
temos novas necessidades a que temos de fazer face.